Se você é dentista e tem um consultório ou não, mas se sente cansado, frustrado ou sozinho tentando fazer tudo dar certo, esse episódio é para você. Aqui nessa mesa tem pessoas que já passaram exatamente por isso e hoje vivem uma nova realidade. E antes de mais nada, eu também quero te falar que nós não temos a intenção aqui de te vender uma fórmula mágica. Até porque nem vender aqui a gente quer, né? O que a gente quer aqui é mostrar o que pode acontecer quando você realmente tem um modelo de clínica odontológica que funciona de verdade. Por isso, seja bem-vindo ao episódio mais importante do Dentelicast. Eu sou o Vânio Reiser, sou sócio fundador da Dentele e o objetivo aqui é a gente bater um papo descontraído, objetivo e muito honesto sobre o mercado da odontologia, sobre como a gente construiu a Dentele e sobre como tudo isso pode transformar completamente a sua história. E para a gente começar com o pé direito, orgulhosamente eu quero apresentar as minhas amigas aqui da bancada, as dentelinas, e começar com ela, que é sócia fundadora da Dentele, esta profissional que todos que se aproximam dela a admiram. Tanto ela quanto o trabalho, o amor que ela coloca tanto no atendimento quanto na excelência de odontologia que ela entrega. Essa pessoa que eu tive sorte de conhecer e que eu tenho orgulho de ser companheiro e sócio dela. Ela que é diretora clínica na Dentele. Seja bem-vinda, doutora Rayane Danelli. Muito obrigada, Vânio, pelas palavras. Eu acho que esse vai ser um bate-papo muito legal. A gente conversando aí com todo mundo e colocando a nossa realidade, trazendo, né, atualidades, o que a gente vive. Então, vai ser muito importante esse episódio, principalmente para você, dentista, que está aqui com a gente. O coração está acelerado? Tá um pouquinho. O meu está. Eu acho que é por causa das companhias aqui, né? 3 mulheres de peso aqui não é fácil para mim, né? Muito obrigado, doutora. E agora, essa é uma profissional que veio do mercado, que teve a oportunidade de conhecer outras clínicas, outros negócios, outras franquias, e ela trouxe pra gente uma visão importante do mercado, e eu sei que ela vai contribuir muito com o nosso papo. Ela que é gestora do nosso time na Dentele, ela que empurra o time comercial pra frente e faz com que a Dentele seja possível alcançar esses números brutais que vem alcançando. Seja bem-vinda, Betel Carvalho. Obrigada, Vânia. Obrigada pela apresentação. Fiquei lisonjeada. Agradeço o convite e a oportunidade de estar mais uma vez aqui e conversando sobre a Dentele, né? Legal. Que bom que vocês perceberam. Eu preparei aqui uma apresentação realmente forte para tentar chegar no nível das minhas convidadas, né? Então, por último, mas não menos importante, ela que começou sua trajetória como caixa de supermercado, que não durou muito tempo porque a função não suportava a grandiosidade dessa profissional. Ela que teve uma carreira meteórica, chegou na Dentele como uma parceira, mas a gente viu a necessidade de integrar ela. E quem esteve nesse momento viu o brilho especial que ela deu para a Dentele. Ela que é head de marketing e comunicação e minha co-host aqui. Seja bem-vinda, Bruna Gouveia. Obrigada. Nossa, eu fiquei até sem palavras agora com essa apresentação. E eu tô muito feliz em mais um podcast da gente, né? Esse podcast que a gente troca um bate-papo muito legal e eu sei que esse vai ser super especial, né? Falando aí da nossa trajetória e tudo que a gente tem construído aí juntos, né? E eu tô muito ansiosa, né? Vamos começar esse bate-papo? Vamos lá, Bruna. Eu também, eu tô muito nervoso. O nosso convidado que chega agora, muito provavelmente, ele conhece a gente bem recente. Então, antes da gente começar a nossa história, vamos dar uma fotografia para ele do que é a Dentele hoje. Ele tá chegando agora. Eu vou falar um pouco aqui, mas se vocês virem que eu esqueci de alguma coisa, por favor, pode pontuar, tá? Então, a Dentele, ela é uma clínica odontológica multiespecialidade que tem a missão de fidelizar os pacientes. E como que ela faz isso? Ela transforma todas as visitas em experiências memoráveis, marcadas pela excelência, pelo cuidado e pelo respeito, que são os nossos valores fundamentais.
é uma clínica que tem um volume de vendas aí de em torno de R$500 mil por mês. Normalmente fica isso, esse não é o limite de vendas da clínica, mas é o limite de entrega, né? A gente cuida para não vender mais do que isso, porque senão, vocês sabem, existe uma dificuldade de entrega. Esse mês eu não estive muito na clínica, a doutora também, e aí a Bethel vendeu mais, né? Então sempre é um desafio para entregar, mas só para que o nosso convidado tenha uma ideia da noção do tamanho disso, apesar de ser uma clínica de médio porte, se a gente for falar da estrutura. Tem 4 cadeiras. Então a gente construiu um modelo que ele é muito, muito eficiente. Nós estamos localizados em Itajaí e é uma região com uma densidade absurda de dentistas, com uma concorrência muito acirrada. A gente está falando de cidades, não só Itajaí, mas Balneário Camboriú, Itapema, Penha, Navegantes. Então é um lugar muito difícil de prosperar e mesmo assim a Dentelli conseguiu se tornar referência em atendimento, referência em qualidade, né? Praticamente hoje nós somos a mais bem avaliada do Google de toda a região, longe da segunda colocada, não é isso? Sim, isso mesmo. Deixa eu ver, o que tem mais de importante na Dentelli? Além de ser a única que tem a doutora Rayane, né? É isso E a Bethel e a Bruna. Começou o puxa-saquismo. É verdade. É a única clínica, né? Great Place to Work. Ah, tem isso também, né? Nós também temos também por objetivo, por propósito, ser um excelente lugar para se trabalhar e nós somos pelo 2º ano consecutivo certificados pela GPTW, né? Que é um Great Place to Work. Acima da média, Bruna, né? Para quem não sabe, né, o que é GPTW é um ambiente ou uma empresa que é bom de se trabalhar, né? Que é um lugar considerado um lugar ótimo para se trabalhar. Um bom ambiente. Exato. E até onde nós temos conhecimento, né? Clínica mesmo, nós somos a única que até mesmo investe nessas estratégias de ser um lugar bom para se trabalhar, né? Porque, claro, né? Tudo começou de uma frustração que a doutora teve com a odontologia, então a gente quis fazer o diferente, né? Eu acho que é isso, né? Isso é uma fotografia do que é a Dentelli, você que está chegando agora, e muita gente que nos conhece agora imagina que as coisas sempre foram assim, ou até mesmo que quem fundou a Dentelli é um herdeiro, né? Como a doutora aqui, herdeira, né? E tudo foi fácil. Parece que eu nasci com muito dinheiro, mas não nasci, não. Só tem a cara de rica, né, doutora? Não, a cara é boa. E aí eu acho que agora é legal a gente começar a entender como que isso se construiu, né, Bruna? Isso. Eu gostaria de saber, né, doutora? A gente sabe que tudo começou através da doutora Rayane. Como foi, doutora, que começou isso tudo? Eu acho que o primeiro passo que eu dei foi com 17 anos. Lá atrás, eu acabei entrando em uma outra faculdade e acabei conseguindo um trabalho de ASB, sem ter curso, sem ter nada. E acabei me apaixonando ali pela profissão e acabei cursando 1 ano daquele curso que eu escolhi. E falei, não quero ir para odontologia. Aí prestei vestibular, passei, cheguei em casa e falei, passei, quero mudar de curso, é isso mesmo que você quer? E aí entrou para odontologia. E era assim, era algo que era meio fora da realidade, porque eu escolhi uma faculdade longe, 600 quilômetros de casa, com uma mensalidade que era 5 vezes mais cara do que a faculdade que eu ganhava, então era impossível ser paga por mês. Então foi algo que eu tive que financiar a minha faculdade. Então nesse meio tempo também eu fui para essa cidade longe, fui para Blumenau e tinha que trabalhar com né? zero pessoas conhecidas, aquilo tudo novo, morando com amigas, aquela coisa de estudante. E eu falei, eu preciso me organizar para ter um estágio, para poder trabalhar, para poder, né, buscar também ajudar naquela função, porque era aluguel, material, era toda aquela questão de sobrevivência, né? E aí eu consegui um estágio em uma radiologia em Blumenau, fui muito bem recebida lá, aprendi muito com o pessoal que estava lá. Depois eu fui para um outro consultório também em estágio, então acabei que eu nunca parei durante a faculdade. Então tive muitas experiências já positivas. Da clínica, né? E a faculdade, ela mostra aquele quadro perfeito.
né? Que A você expectativa vai lá em cima. que você vai sair, que você vai ter tempo para atender o teu paciente, que você vai entregar aquele tratamento perfeito, que você vai trabalhar numa clínica que tem um lustre, que tem uma cadeira que faz massagem, né? Então, o quadro é muito lindo. É um conto de fadas, né? É um conto de fadas. Ele é bem pintado. Uhum. E a partir do momento que você se forma, as coisas mudam, né? Você entende que aquela odontologia que você sonhou, opa, eu preciso dar um passo para trás e olhar diferente, porque o mercado em si, ele já estava diferente quando eu saí. Então, isso faz 8 anos que eu me formei, né? Então, o mercado em si já estava diferente. Depois, ele ficou muito pior. Então, O teu primeiro impacto, como é que foi assim, doutora? eu O acho que eu fiz da minha vida? Uma coisa assim, não. Na verdade, tem um evento importante que aconteceu na parte da faculdade que ela acabou deixando passar, né? Ai, o que é? É um evento muito especial. Ai, o grande encontro. Ele tem que falar disso, né? precisa. Um evento A muito sobrancelha especial. erguida, assim. Eu estava no quinto período da faculdade. Vânia também estava na faculdade. A gente acabou se conhecendo e desde então acabamos somando energias, né? Somando propósitos e estamos aqui até hoje, né? Então já foram alguns projetos aí que a gente desenvolveu juntos, né? E um dos projetos foi a Dentelle. O outro foi o Pedro. Pois é, tem alguns, né? E vem muitos por aí, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas é muito. Tem a parte legal e tem a parte triste, né? Porque eu acompanhei ela. Então, no meio da faculdade, eu vi a felicidade. Eu vi essa euforia. Eu também não sabia o que ia acontecer, né? Uhum. Mas acontece que quando saiu da faculdade, nem emprego conseguiu. Nem uma indicação conseguiu. Nem um amigo, né, pra estender a mão não conseguiu. Aí uma pessoa ali que a que menos você imaginava foi a pessoa que conseguiu, de fato, te indicar para você conseguir um emprego numa clínica popular a 2 cidades de distância, que o seu pagamento só era variável. Então, se não atendesse, não tinha pagamento. E foi meu primeiro emprego. Então, foi ele que conseguiu. Lá em Pomerode, 2 cidades de Blumenau. Eu ia de ônibus. Eu ia de ônibus todo dia. Então, eu saía de casa às 6 horas da manhã, né? Porque eu fazia Uber com o carro dela. Pra exercer a cada um- odontologia dos sonhos, né? A gente começou assim. Exatamente. Cada um correndo pra um lado. Então- E tinha dias que ela voltava pra cá. Na verdade, os primeiros dias até que deu um dinheirinho ali, pouco, né? Mas passou algumas semanas, já começou a vir pra casa alguns dias sem nada. Que ia pra lá, não Pagando atendia pra nenhuma. trabalhar. Eu não atendia nenhuma pessoa, voltava e aí começou a desanimar, né? A gente imaginou que precisava de algum outro lugar. E aí você foi pra uma nova aventura. Exato. Eu acho que eu trabalhei uns 4 meses lá. 4, 5 meses. Vi que não era viável. Aí eu, nesse meio tempo mesmo, já fui tomando iniciativas, já fui enviando currículos, né? E aí eu fui chamada em uma clínica em Pissarras também. Também para fazer a parte de clínica geral. Eu sempre fui muito apaixonada por cirurgia, né? E acabei assumindo muito essa parte já logo de cara. Porque uma que eu já trabalhava com isso, outra que eu era apaixonada e outra que eu sempre estudei muito essa área. Então, para mim, eu tinha muita facilidade. Então, eu acabei assumindo essa parte. E o começo também é tudo lindo, maravilhoso. Mas aí depois a gente acaba tendo também decepções, né? Acaba vendo que o modelo de negócio, a empresa em si, tem valores diferentes do que eu prezava. E aí você começa a levar um banho de água fria, né? Quais eram esses valores que eles não prezavam lá? Acho que os principais, assim, respeito com o cliente, qualidade na entrega do tratamento, na entrega na compra de materiais mesmo, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir entregar um bom trabalho, né? Então, a gente precisa ter bons materiais. E Não entregavam isso para os pacientes, então, o melhor dos materiais. não, passava longe. Não tínhamos tempo para trabalhar com o paciente, então eu por muitas vezes estava atendendo e tinha 3, 4 pacientes na recepção me aguardando.
já com horários extremamente atrasados. Aí você pensa assim, você olha para esse cenário e você pensa, será que esse paciente está satisfeito? É lógico que não. Esse paciente, ele vai entrar no consultório já extremamente chateado com você, mas a culpa não é sua, né? E você tenta remediar aquilo de alguma forma, só que você pensa, isso acontecendo 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí você fica naquela poxa, não tem como evoluir aqui dessa forma, né? Não é essa odontologia que eu quero. Mas Você precisa pagar conta, pagar tem os boleto, boletos. tem boleto, né? Tinha boleto de pós-graduação, tinha boleto de motor de implante, que eu já tinha comprado meu motor de implante, um investimento altíssimo na época. E gasto de casa, deslocamento. Então, precisava sair de algum lugar, né? Então, às vezes, a gente se sujeita a dar o nosso melhor num ambiente péssimo. E né? é nesse clima meio para baixo aqui que a gente enfatiza que hoje as pessoas passam e veem a Dentelli, eles podem imaginar, pô, será que veio de um herdeiro? Ou não, será que veio de um investimento financeiro, um planejamento? Não. A Dentelli, ela nasceu da dor e da dificuldade. É dali que nasceu. A doutora com dor, triste, frustrada com a odontologia, chegava em casa triste. E nós também passávamos dificuldade, porque eu acho que eu já tinha até pedido a conta, estava tentando empreender algum outro negócio. Ela, desde que saiu da faculdade, nunca conseguiu ter um salário que fosse justo. Então, como que a gente ia estar tranquila? Não estava, dificuldade e dor, né? E disso nasceu a vontade de você ter um consultório para... O motivo inicial era que ela tivesse um consultório para entregar a odontologia que ela acreditava, não era isso? Exatamente. Exatamente. E aquele ambiente que eu estava não estava me fazendo bem. Então, o fato de você fazer coisas que, poxa, você vai para casa e você pensa assim, cara, eu tô mal com isso aqui. O coração aperta, entendeu? Então, esse foi o principal motivo. De dizer assim... O sentimento é o quê? Como que você vai se sentindo mesmo? Olha, uma péssima pessoa. Porque você tá tratando o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém. Não é um dente que você tá tratando, né? E aí você pensa assim, tá, mas e se fosse o meu pai? E se fosse a minha mãe? Será que eu gostaria que o atendimento fosse dessa forma? E aí isso acaba te colocando em alguns penhascos e você pensa assim, poxa, não é isso. Vamos organizar isso aqui de alguma forma. Então ainda existiu um tempo que eu trabalhei nesse local, né? E eu acabei tendo um episódio de discussão com a dona da empresa, porque ela gostaria que eu operasse o paciente sem medicação. Logo eu, que prezo muito pelo bem-estar, pela qualidade, pela segurança, pelo cuidado do paciente, eu jamais faria isso com um paciente com histórico, talvez sistêmico, com alguma doença sistêmica. E aí a briga foi essa, que eu teria que operar sem o paciente medicado. E aí a resposta foi, eu não vou fazer isso e na segunda-feira eu não venho mais. Sem ter para onde ir, sem ter... Não sabia o que fazer, né? Então, a partir disso... Você sabia o que não queria fazer, né? Já sabia o que não gostaria. E a gente montou a Dentelli e deu tudo certo até agora. Bem simples. Bem simples. Não foi tão Assim? simples. Eita, não foi nem um pouquinho simples. Mas aí a doutora também sempre, ela trabalha com um olho e o outro sempre nas oportunidades, né? Sempre assim, né? E aí... Eu já estava insatisfeita, né? Eu já estava muito triste, na verdade. Já chegava em casa chorando, já chegava em casa com vontade de não ir trabalhar no outro dia. Então, poxa, é um ambiente que é caótico, né? Sim. E eu já vinha olhando, vendo consultório, se tinha algum consultório pertinho para alugar, para comprar, que talvez eu conseguisse atender de uma forma melhor os meus pacientes, né? E aí surgiu uma oportunidade, nesse tempo eu morava em Pissarra, surgiu uma oportunidade em Itajaí, né? De um consultório pequeno, com 2 consultórios, 2 cadeiras, uma recepção bem pequena também, mas a dona tinha engravidado e a filha
acabou sendo diagnosticada com um problema cardíaco durante a gestação e ela não gostaria de seguir com o consultório pós gestação, né? E aconteceu uma conversa ali, um amadurecimento, o Vânio... Eu fui numa primeira conversa, o Vânio foi na segunda, já fez foto da fachada, já andou na rua para saber de onde os carros vinham, para entender se dava para enxergar ou se... Eu tenho essas fotos aí. Tem todas as fotos, Tem mesmo. E aí, nesse dia a gente conversou um pouco, mas não ficou nada certo, né? E aí foi numa terceira vez que ela na verdade, me mandou uma mensagem. Dizendo assim, olha, eu tenho uma segunda pessoa interessada. Se você não me der um posicionamento, eu vou fechar com ela. E aí, né, gatilho mental. Hoje a gente entende muito bem. Hoje a gente entende muito bem isso, mas talvez era a verdade dela, né? Porque... E aí eu falei, não, então... É agora, vamos lá, vamos dar um passo maior que a perna, porque realmente não tinha dinheiro, né? E aí, eu só fechei por telefone. E aí eu falei, um sinal eu consigo te dar tal dia, mas o restante do dinheiro eu não tinha. Então, eu tinha que correr atrás pra poder... A coragem, né? Exatamente. Exatamente. E aí, então, a gente conseguiu esses 40 mil reais emprestado do banco, né? Até acho que foi no nome do teu pai, né? Que nem crédito a gente tinha. Eu não tinha crédito, então me desculpe. A doutora ainda tinha crédito, né? Eu nem crédito tinha, mas a vontade de empreender era muito grande, né? Então nós começamos ali numa humildade tão grande. O consultório, quando a gente chegou, não funcionava nada. As luzes não funcionavam, as torneiras não funcionavam. A cadeira não funcionava. Olha, tem um episódio assim, cara, que tinha um cheiro ruim vindo de uma das... Isso sem abrir, tá? Tinha um cheiro ruim vindo de uma das cadeiras e a gente abriu essa cadeira odontológica e ela tinha um vazamento do sugador, provavelmente já há muito tempo. E também não tinha sido limpado. Então aquele sangue, aquilo que era sugado, estava tudo ali já há algum tempo apodrecendo. Meu Deus do céu. Eu e a doutora passamos um sábado inteiro, eu comprei uns galões com o ácido mais corrosivo que eu achei lá, né? Nem sei o que era aquilo. Meu Deus, a gente passou o sábado inteiro limpando. Enfim, subi no teto para fazer as coisas funcionarem, umidade. Olha, só Deus na causa aquilo, sabe? Eu tava desesperado. E a doutora ainda fazia especialização, ficava uma das semanas, ficava 3 dias fora, né? 3 dias fora, Cara, foi um mês, eu acho que a gente chegou em julho, foi 1 mês e meio, mais ou menos, até deixar as coisas aptas a funcionarem. Mas não foi fácil. Aí quando a gente abriu, ninguém entrou, mas aí chegou a vigilância sanitária e mandou fechar. Porque a gente não tinha ali alguma... Não sei, não tinha... Alguma liberação ainda. Não tinha liberação ainda. Tava em processo. Enfim, burocratização do Estado, né? E aí a gente foi tentar fazer e também não deu certo e demorou. Fechamos, ficamos quase mais 1 mês fechado, até que de fato conseguimos abrir. Aí abrimos e ninguém entrou pela porta. Não aconteceu nada. Só eu na recepção, esperando o WhatsApp pipocar, nada. E a doutora no consultório, né? E nada. E sem dinheiro, até que a gente... Eu sabia muita coisa já, mas eu não sabia que eu sabia. Eu achava que o que eu sabia não se aplicava para odonto. Eu não via odonto como um negócio, uma empresa. Eu achei que era um consultório odontológico. Era isso que eu ia te perguntar. A doutora veio da odontologia, né? Mas você não veio. Como foi entrar nessa? Você pegou o sonho dela e junto? Eu sempre vim de indústria. Sempre. Então eu passava... Porque Blumenau, na minha época, é uma cidade muito industrial. Então a gente sai de uma indústria e vai para outra. Moveleira, metalúrgica, assim vai. Então, só que a indústria, ela tem um negócio que ela está muito à frente do mercado do que é o serviço. Por exemplo, que são processos. A indústria, ela trabalha com processos desde lá da época do Ford, que é distribuir os processos, racionalizar o trabalho para cada pessoa só fazer uma partezinha do trabalho. Então eu já tinha isso, assim, a minha mente de um negócio já é uma mente muito mais sistemática, né? Só que eu não sabia que odontologia poderia ser aplicado isso. Então eu comecei na odontologia achando que eu não sabia muita coisa. E aí o que eu sempre faço? Eu procuro quem sabe. O que a gente fez? A gente pegou o telefone dos contatos dos amigos dela que já estavam trabalhando e começamos a ligar. O que tu faz? Como é que é aí? Vai me dizendo. Até que uma delas falou, não, eu panfleto aqui dá muito certo.
Pô, e aí vamos panfletar, então, né? Acho que gastamos quase 3 mil reais, né? De panfleto. De panfleto. De panfleto. Meu dinheiro que nem tinha. Nossa senhora, aquele panfleto, eu nem ouvi falar do panfleto, na verdade. Eu só recebi uma foto de um rapazinho com um monte de coisa aqui. Só isso. Onde ele botou isso, né? Não faço ideia. E aí eu perguntei, Ryan, deu alguma coisa? Olha, veio um telefonema de uma mulher aí que... Tinha um telefonema, deu, né? Não deu. E era pra ser 3 mil e poucos, ou 10 mil panfletos, uma coisa assim, sabe? Final da história, cara, a gente não conseguiu fazer. E aí, eu sabia fazer um marketing de Facebook, pensei, vou fazer isso então, pra ver se rola. E fiz, não é que deu certo? Começou a aparecer umas pessoas na clínica e comecei a fazer mais. E aí eu descobri que eu sabia tocar o Facebook pra trazer pacientes pra clínica. E assim a gente foi, de gatinho, gatinho, pingado, pingado aqui, fomos, né, na humildade. Primeiro mês, segundo mês, não conseguia pagar as contas ainda, até que eu consegui fazer um vídeo viral. Que era o Aikido de dente. Aikido de dente, Nossa, né? aquele vídeo viral Deus mandou pra mim, sabe? Porque eu fiz um vídeo viral que mostrava a... Ele era engraçado, mostrava a história de um cara com dor de dente que ia na clínica, mas eu conseguia mostrar a experiência da clínica. Ah, doutora com mãos de anjo e tal. Nossa, aquilo viralizou de um jeito ali na cidade e as pessoas começaram a vir um monte pra clínica, sabe? E foi onde que, de fato, o negócio começou a dar os primeiros sinais de caminhar, né? De caminhão, exatamente. Que a gente já buscou já uma recepcionista e a coisa começou a caminhar. Aqui é a E aí compra, foi né? aí que tu começou a criar os processos? Da Dentelli? Desculpe. Os processos da Dentelli já nascem desde o primeiro dia, né? Quando a gente resolveu comprar, a gente já construiu o site, pensou na marca já, né? Marca. A Dentelli, o símbolo, a cor institucional, nós pensamos tudo. No primeiro dia. Porque Antes. pensei, cara, isso vai virar um negócio, né? Tanto que é muito comum o dentista montar com o nome dele. E a gente conversou que não poderia ser o nome dela, porque um dia ela poderia não precisar trabalhar ali e o negócio continua tocando, né? Então a Dentelli, ela já nasceu para ser um grande negócio. E assim foi. Desde o primeiro dia lá, planilha de Excel, já tinha um CRMzinho, coisas que eu ia desenvolvendo mesmo porque a gente não tinha dinheiro para investir, né? Eu lembro que o nosso custo fixo era 12 mil quando a gente começou. 12 mil. E a gente não vendia 12 mil. Eu lembro que eu tinha uma planilhazinha de projeção assim, ó, que a gente começou em outubro, se eu não me engano, em janeiro ia dar o ponto de equilíbrio, 12 mil. Ia dar 12 a 12. Então era muito assim escasso o nosso recurso. E aí chegou E em... a gente teve a pandemia também, né? chegou em março, veio a pandemia e a coisa... Bem quando tivemos- vocês abriram, né? Nós tivemos que... começamos a operar em outubro, fevereiro, Em nós fevereiro. fechamos. Março Não, dia fechou. 14 de março. Ou março. 14 de março. Fechou. Março fechou, então ficamos aí 20 e poucos dias, né? Muita dificuldade. Fechados. Foi bem complicado. E a gente E aí tem... voltamos abril, maio, junho, bateu o ponto de equilíbrio. De novo. Né? E aí nós também buscamos, né, mandar e-mail para as empresas. Cara, eu tentei de tudo, né? Construir o máximo de canal de Tentar aquisição fazer possível. parceria. Tentamos fazer nada deu certo. Convênio. E aí a gente também conseguiu um fomos. convênio. Um convênio ali deu certo e nós... Não importa que era convênio, é normal a clínica que se associa a um convênio, como ela ganha menos, ela acaba entregando menos. Então ela faz um atendimento rápido, um material muito barato, porque senão não compensa para ela. E a gente resolveu que convênio é a Trabalhar mesma coisa que diferente. particular. Mesmo que a gente não fosse ganhar tanto dinheiro ali. Entregar a mesma A qualidade. mesma coisa. Então as pessoas vinham do convênio com a expectativa lá no chão e quando a gente entregava aquilo, eles ficavam de boca aberta, né? O que acontece com o tempo, a gente foi a clínica referência daquele convênio. Passaram, sei lá, um ano mais ou menos. 1 ano e meio, mais ou menos. A clínica já faturava quase 200 mil reais, sendo que os 150 era desse convênio. Né? Então, de fato, um resultado muito bom. Fora que a gente começou a ser conhecido por muitas pessoas, mas ao mesmo tempo um resultado preocupante. Por quê? Porque esse convênio ele atrasava o pagamento. Ele travava. Ele mudava as regras todos os meses. Num mês precisava de uma assinatura, no mês seguinte precisava da assinatura de uma foto, no outro mês precisava da assinatura, uma foto, mais um negócio. Então, todo mês ele meio que nos assustava, sabe? O cheque é pra cair dia 10, mas chegava dia 10 e não caía. Nossa, aquilo tava me incomodando. E chegou... Vocês com custo alto. Porque... Nós com custo alto. E aí chegou a entrega. proporção de um mês a gente faturar 200 e poucos mil reais. Eu sentei com a Raíra e falei, esse mês que vem não vinha esse cheque aí.
Não, a gente tá ferrado, né? Então, a partir de hoje, aí nós sentamos e decidimos. Hoje nós vamos começar a fazer um planejamento para nossa clínica ser 100% particular. Por mais que a gente já tava no auge, tava bem lucrativo, a gente vai mudar. 100% particular. Nossa, teve muita coragem, né? Nossa Senhora. Porque poderia dar muito errado, né? E quase deu. E quase deu. E quase deu. Por quê? Porque, não porque o planejamento era ruim, mas porque a gente não tinha muito recurso. Né? Então, é sempre muito na escassez. Muito na escassez. E o que acontece é que, nesse nosso novo planejamento para o próximo ano, duas coisas aconteceriam. A primeira, nós iríamos investir muito dinheiro ao longo do tempo. E a segunda, nós sabíamos que ia cair a receita porque a gente ia parar de atender plano. Então imagina, o custo disparando, contratando gente, derrubando parede, reformando, comprando computador, sistema, e os atendimentos despencando porque a gente não atendia plano. Então foi assim, foi o vale da morte, né? Quem olha de fora pensando que Foi estão um fazendo ano- loucura, Foi né? um ano bem difícil. Os dentistas que trabalhavam com a gente, se perguntar pra eles, eles não vão entender. Cara, eles são loucos. Tava tudo bom. De repente a gente faz isso e entra nesse vale da morte, que é como você caminhar no precipício, sabe? Tropeçar ali já era. Mas a gente seguiu nesse um ano. Mas tinha a visão, né? A gente tinha o planejamento. Então, a gente tinha o planejamento. E nós acreditávamos naquele planejamento. Sim. É aquilo ali que era a luz no fim do túnel. Cara, tá ruim, mas vai ficar bom porque isso está no plano. E o que acontece é que em algum momento essa curva começou a inverter. Os pacientes particulares começaram a subir, o dinheiro começou a entrar no caixa, a gente começou a parar de investir porque já estava construído. E de fato, só que passou um pouquinho de um ano, né? Acho que foi uns 14 meses. Passou uns 2 ou 3 meses além daquele um ano. Que a gente, virou. E agora não para de subir. Não, e aí Agora a gente tem que segurar. Aí a partir desse momento, né, a Dentelli, ela tinha já atingido mais de 200 mil no particular, e a partir de então, aí já é a história que vocês conhecem, que a gente começou a trazer mais pessoas, construir equipe, né, e chegar nesse tamanho de resultado, né. Melhorar os processos, evoluir os processos, criar novos. Exato. Porque o que a gente vê muito por aí são clínicas sem processos, né? Sem entregar o que realmente prometem. E é uma coisa que a Dentelli não faz, né? Eu acho que a Bethel pode falar muito sobre isso, né? Que ela já viveu em muitas clínicas, ela teve muitas experiências em clínicas de pessoas, deles prometerem muita coisa. E quando chega na hora, não é nada daquilo, né, Bethel? Eu trabalhei em alguns lugares e realmente conhecendo, assim, ouvindo a história da doutora Rayane, a gente sabe que se depara com essa situação muitas vezes, assim, de não ter, de hoje você não ter dificuldade de encontrar uma clínica que realmente tem um atendimento humanizado, se preocupa em realmente entregar o melhor, entregar com qualidade, né? Fazer com excelência e não ver o paciente ali só como um número ou só mais uma pessoa que vai entrar e sair. E ao longo dessa minha caminhada, o que eu vi em relação à franquia é a falta de assistência, falta de suporte, falta de direcionamento, falta de processos, né, que daí dificulta a entrega do resultado. Porque muita gente também começa como a doutora crua, né, sem ter ali o caminho da felicidade. E aí justamente escolhe uma franquia para poder ter esse respaldo, né? Ter esse suporte. Ter o caminho modelo por onde seguir, né? Já validado, que já acontece, que já tem sucesso. Opa, então é aqui que eu vou, né? Apostar. E aí, às vezes, você não tem, né? A expectativa não é atingida. E aí você se frustra, se decepciona. Muitas fecham, não conseguem dar sequência. Outras estão aí, mas estão entregando um trabalho ou não estão entregando uma qualidade, uma excelência, né? O que tu mais via dentro dessas franquias? É exatamente isso, sabe? Essa falta de suporte, essa falta de assistência, esse batalhar... Suporte é o quê, assim, Bethel? Por exemplo, quando o sócio provavelmente pensa, vou, né, apostar no modelo de franquia. É prometido um faturamento, é prometido uma lucratividade. E aí, na prática, não acontece, não chega lá. Né? Não chega no faturamento, não chega na lucratividade. E aí você não vê um suporte da franquia
de te ajudar a chegar lá, de entender o que está acontecendo, de te acompanhar, de desenvolver, de olhar de perto. Peraí, dá aqui tua mão, vamos lá juntos, deixa eu entender o que está acontecendo dentro da unidade, né? Ou talvez dizer assim, a gente está fazendo errado aí, né? Talvez na tua região vai funcionar diferente. Porque se ele prometeu, ele tem um método para te ensinar a vender aquele faturamento que ele prometeu, Ou não, né? Ou não. Aí é na que prática é era pra ele problema. ter, né? Quando vende, né, a ideia, ou quando vende o sonho, é isso, né? Eles prometem muito, mas são promessas irreais, né? Que depois, na prática mesmo, a gente não vê isso acontecendo, né? E também não tá acontecendo. Eu sei, é muito parte de quem tá vendendo o sonho, aí tem lá na outra ponta, o franqueado também tem que fazer a parte dele, mas nesse meio aí tem que ter um supervisionamento, uma supervisão, né? Um acompanhamento, um desenvolvimento, processos, né? Pra te ajudar a chegar lá. E a gente entende que pega muita gente que tá começando do zero, né? Tem muita gente que, inclusive, nem é dentista, que começa um negócio. A gente não tá querendo demonizar o sistema de franquias, mas tem uma coisa que acontece na nossa sociedade, que é o seguinte: a maior parte das coisas não é boa. Se você parar para pensar de todos os seus amigos, as pessoas que você conhece, é a maior parte que é de excelência? Provavelmente não é. Assim como não é a maioria dos médicos que é bom. Nem a maioria dos dentistas não são os melhores. Geralmente é a minoria que de fato se dedica, estuda, excelência, tem virtudes. Então, se as pessoas são assim, você não vai esperar que a maioria das empresas seja boa. Não é assim. É uma minoria das empresas que é bom. Assim como as franqueadoras. Infelizmente, não é a maioria das franqueadoras que é boa. Mas existe uma minoria que de fato é boa. Só que o que acontece é que essas ruins, elas fazem tanto barulho, e elas vendem tanto que elas acabam prejudicando o nosso mercado, né? Então, muitas pessoas têm uma visão ruim da franquia por conta destas empresas que elas vendem um sonho, mas elas não assumem o compromisso de te ajudar. Sim. E muitas vezes aí infelizmente, tem empresas que elas nem têm um negócio que parar de pé. Não existe. Mas elas vendem um negócio bonito, sabe? E é muito triste porque a pessoa que quebra, poxa, é uma pessoa que tá ali batalhando, que tem um sonho. Que sonhou, né? E que no fim ela acaba sendo ruim porque ela maltrata os funcionários, ela não paga fornecedor, ela destrata paciente. Nossa, ela se ferra bastante, né? Mas é porque, infelizmente, ela acabou fazendo um negócio com a franqueadora errada. Né? E isso tudo são aprendizados que a gente trouxe. Porque assim como é franqueadora, são clínicas na nossa região. A esmagadora maioria é medíocre. É péssima. A gente sabe pelos pacientes que vêm pra gente. Sim. E nós somos uma clínica especialista em fidelizar paciente. Paciente que chega lá não vai mais embora. Né? Então a gente tem muito essa visão de mercado. E como a gente é uma empresa atrativa, sempre tem profissionais lá pra gente entrevistar, querendo trabalhar conosco. E a gente acaba sabendo os bastidores, né? Do que tá acontecendo no mercado. E olha, às vezes a gente desanima com o que a gente vê, mas quando a gente ouve o que acontece por trás é inacreditável, né? É inacreditável. O que eles fazem com os pacientes. Uma vergonha, né? Acaba que banaliza a odontologia, né? Desvaloriza também. E se a gente olhar por uma ótica positiva, isso é uma baita oportunidade. Porque muita gente olha para o mercado e pensa assim, cara, eu não vou empreender. Porque olha, já tem tanta clínica odontológica, tem tanta, mas a maioria é medíocre. E o ponto ruim delas, o pior ponto delas é que elas não fidelizam o paciente. Não. O paciente que tem contato com elas nunca vai mais lá. Então você tem uma imensidão de pacientes que estão aqui, ó, soltos, porque eles não são fiéis a ninguém, porque ninguém conseguiu conquistar o coração deles. Então quando você chega com um modelo que realmente entrega valor, excelência, cuidado e respeito, é a história da Dentelli. Né? A gente está numa região que é concorridíssima e nós somos... Cara, nós com 40 mil reais emprestados, nós somos a referência da nossa região. A gente tem um resultado aí de R$500 mil faturado todo mês com consistência, não é sorte. É consistência. Uma clínica pequena até de estrutura comparada com muitas aí. Exato. Né? E quando a gente chegou, a gente enfrentava clínicas milionárias. A que a Betel trabalhava, cara, nós já passamos babando lá na frente muitas vezes. Cara, a melhor estrutura era linda. O melhor estacionamento, o melhor ponto, tudo que tem de melhor era ela.
Eu sonhava um dia ser ela. E eles não conseguiram parar de pé, né? Não. Tanto que hoje nem existe mais a clínica, sabe? E eles abriram exatamente no mesmo ano que a gente abriu. E o pior é que eu acabei conhecendo os sócios daquela clínica e a gente vê que são boas pessoas. Isso. São pessoas que queriam prosperar, são pessoas que queriam tratar bem o paciente, mas eles deixaram um rastro de destruição pelo caminho porque eles confiaram numa franqueadora que não deu suporte e que pelo jeito não tinha um modelo que parava de pé, porque eles tentaram executar, não funcionou, né? E a gente, no mesmo período, porque essas duas clínicas que eu tô falando que quebraram, abriram em 2019, a gente abriu em 2019. Então no mesmo período, então não dá para culpar a crise, não dá para culpar corona, nada, porque a gente prosperou justamente nesse período, né? E tem esse resultado tão extraordinário. Por quê? Porque a gente entrega valor e fideliza o paciente. Então, aquilo que você estava falando é uma baita oportunidade. Sim. Na verdade, a crise ali, falando sobre a crise, ela vem para mostrar realmente quem tá solidificado, né? Quem tá sólido, quem tá bem, quem tá com processo, né? Ou quem se reinventa, né? Porque vai buscar fazer alguma coisa ali para poder sobreviver, né? Melhorar mesmo ali mediante e subir, né? Tem uma frase num dos negócios que eles falam que tem muito empresário aí que dá graças a Deus quando chega a crise pra ele ter quem culpar. Foi a crise. Sim. Mas ele já tava mal há muito tempo, né? Ele já tava ferrado, ele só precisava culpar alguém pra não dizer que ele é o incompetente, né? É porque tem os dois lados, né? Tem o lado da franquia, da franqueadora, e tem o lado do franqueado, né? Os dois têm que trabalhar juntos, né? Não adianta só a franquia entregar o processo, entregar tudo perfeito, se lá ele também não seguir, não entregar, né? Botar a qualidade. Até tem muito. Seguir a receita do bolo. E se você tá apostando no modelo de franquia, porque é algo que já tá dando certo, que já é um sucesso. Então, por que eu vou fugir ou criar as minhas regras, né? Então, tem sim a parte do franqueado, mas eu volto, né? Tem aquela questão da franquia de acompanhar, opa, peraí, se eu tenho alguém que já tá fugindo aqui do caminho, preciso trazer de volta. Porque senão não segue o padrão, né? Do sucesso. E devido a esse sucesso que a gente teve com esse modelo, que a gente decidiu expandir. E aí existem formas de expandir. Você pode expandir com um sócio operador, você compra, você faz mais uma unidade. Mas a gente decidiu expandir com empreendedores, com dentistas que, assim como a doutora Rayane, tem o sonho de entregar aquela odontologia que acreditam, sabe? De excelência, que tem valores parecidos com os nossos. Né, para poder entregar, já são as pessoas boas que estão esperando uma oportunidade, que assim como ela estava sendo subutilizada, que é uma profissional fora da curva, que a gente sabe quem é, e estava entregando um negócio medíocre. Por quê? Porque o ambiente que ela foi colocada podava ela. E assim, hoje, quantos dentistas que não estão vivendo nessa realidade, né? Que precisam de uma oportunidade. E o que a gente quer é juntar esse profissional com o nosso modelo para levar para esse cara a prosperidade, um caminho de crescimento, para que ele possa ter uma equipe, gerar emprego, ter gente feliz com ele, dar oportunidade de outros dentistas trabalharem com ele, sentirem que uma odontologia de qualidade faz sentido e beneficiar a comunidade que atende os pacientes, né? Então, é um negócio, cara, que vem para fazer bom, que é aquilo que a gente diz, nós viemos para agregar valor ao mercado. Por quê? Imagina que tem um bolo aqui. Nós da Dentelli, a gente vem para aumentar o tamanho do bolo. Por quê? Porque o paciente nos conhece, assim como o nosso amigo lá que saiu esses dias da clínica, o Guilherme. O Guilherme disse, eu fui tomar um café com o Guilherme saiu da clínica e falou assim, ó, cara, eu saí da tua clínica, eu liguei para minha mãe, falei, mãe, você tem que ir. Minha mulher também foi. Então veja bem, o Guilherme, ele tá no bolo. Ele já tava ali procurando dentista. Mas a mãe dele talvez não ia no dentista. Então o que acontece? O fato dele conhecer a qualidade do que a gente pode entregar aumentou o bolo. Porque ele trouxe uma pessoa que já não ia mais em dentista. Pô, vem pra cá, tem um dentista bom. Sim. Então nós somos do tipo de empresa que aumenta o bolo. E existem as empresas que só vêm pra comer uma parte. O cara não agrega em nada, ele só quer parasitar. E o que a gente precisa é isso. Parceiros que acreditam nisso, né? Inclusive hoje o nosso faturamento... uma boa parte vem muito de indicação, de pacientes que indicam, né, indicação passiva, inclusive, que a gente fala que é aquela espontânea, é exatamente esse, que vai lá, tem uma boa experiência
e quer passar essa experiência para frente. Sim, quer que outra pessoa pessoas viva, né? vivam a mesma experiência, né? Como o Vani falou, o nosso paciente não vai embora. Ele acaba o tratamento, ele traz a mulher, ele traz os filhos, e daqui a pouco ele volta de novo, e aí vai trazendo mais gente. Então, é o nosso cuidado sem despedidas, né, Vânio? A gente sempre tentou buscar traduzir a Dentelli em uma coisa simples de entender, né? Porque a gente entrega muita coisa lá. E com o tempo a gente foi amadurecendo isso até chegar no cuidado sem despedidas. Porque afinal de contas, a nossa missão é fidelizar. Se a gente fideliza e os nossos pilares são excelência, cuidado e respeito, não é à toa que o cuidado está no centro. A nossa estratégia de crescimento tem o cuidado no centro dela. Então, se eu tenho cuidado e eu fidelizo, esse cuidado nunca acaba. Então é um cuidado sem despedidas. A gente quer cuidar das pessoas sempre. Sejam elas colaboradores, dentistas e pacientes. Para todos, né? Às vezes a gente acha que é só com o paciente. E hoje na Dentelli, a gente vê que não é só um paciente. É entre a equipe, é entre os fornecedores. É sempre um cuidado, né? Acho que a gente pode falar... Uma experiência assim, que eu consigo compartilhar é que em todas as clínicas que eu já trabalhei, desde 2009, trabalho em clínicas odontológicas, eu sempre tinha dificuldade de indicar alguém da família, de levar alguém da minha família para fazer tratamento. Tanto que a minha mãe precisava de implantes há muitos anos, ela foi fazer agora na Dentelli. E eu trabalho em clínicas odontológicas desde 2009. Nossa. Porque daí você se frustra e você não acredita mais. Aí você não vai indicar, ou, como a doutora falou lá no início, imagina se é o seu pai, se é a sua mãe, e você não acredita, você não, né, não vai. Então, na Dentelli, minha mãe fez protocolo lá, fez implantes, né, doutora? E a gente tem muito isso também, de os colaboradores levarem os familiares. E os próprios colaboradores, né? Eles mesmos dizem assim, eu preciso fazer a minha avaliação. Avaliação. Será que é toda a clínica que mesmo o colaborador desligado continua indo lá com a família? Não. Isso é um negócio raro, né? É verdade. Tem essa também, mesmo se o colaborador é desligado ou por algum motivo se afastou da Dentelli, mas continua voltando como paciente, né? E aí a gente olha para o mercado e vê quais são as soluções que as franqueadoras elas estão entregando para os dentistas. E hoje o que a gente vê é que quase todo mundo está cobrando que o dentista tem que ser gestor. Gestor, você tem que ser gestor e você vai ter que aprender marketing e o negócio agora é comercial e assim vai. E a gente vê que o dentista ele se incomoda um pouco com isso, porque não é para o que ele estudou. Ele estudou para ser dentista, né? Exato. E aí a gente entra numa questão muito importante que é propósito, né? Propósito. O dentista, ele entende que é um negócio, hoje isso já tá muito maduro, mas o propósito dele não é entender de comercial, não é de entender de marketing, gestão a fundo, não. E não é o que motiva ele também, levantar e trabalhar, né? Exatamente. E aí você começa a ter dentistas que têm clínicas, mas frustrados também. Às vezes ele tem um resultado até, mas o propósito dele não é cumprido. E aí você vai ter uma pessoa infeliz, e uma pessoa infeliz, ela vai deixar a equipe infeliz. E ela vai deixar o paciente também com um tratamento talvez não tão bom. Então é um ciclo, né? Então a gente vem para mudar um pouco esse cenário, né? Pode estar gastando o tempo em fazendo algo que ele não tem especialidade em fazer, né? Onde ele poderia estar gastando essa energia em fazer o que ele é especialista em fazer, né? Então, o atendimento clínico, o atendimento ao paciente. Isso que esse já é a exceção. Se ele tá infeliz e tá tendo resultado, já é exceção. A maioria que a gente conhece, ele tá infeliz e coitado, E aí ele tá não complicado a vida consegue fazer dele. a gestão bem, ele não consegue entregar o tratamento bem. E o que a gente acredita, né? O que nós montamos como um modelo para fazer o franqueado performar? Nós enxergamos que ele não tem que ficar aprendendo coisas que ele não estudou para ser e que ele nem quer ser. Ele tem que se concentrar naquilo que é o propósito dele, que é ser dentista. Então, no modelo da Dentelli de franquia, nós centralizamos o que nós chamamos da parte chata, que a gente não quer empurrar para ele, que é fazer essa gestão de rede social, fazer o marketing, fazer a parte comercial ali, de atender esses leads, agendar, colocar as pessoas dentro da clínica dele, para que ele seja dentista, para que ele venda os seus tratamentos e entregue dentro da qualidade
que a gente espera que seja a mesma qualidade que a gente acredita, que é a excelência, né? E lógico, controlar o financeiro dele. Mas ele não precisa ficar... Imagina, né? Hoje, quantos dentistas estão por aí que o cara não é mais dentista, ele tá o dia inteiro tentando aprender marketing, gestão, lead, tráfego, e, cara, fazer dancinha, e a vida dele tá se resumindo nisso. Sim. Então a gente quer tirar isso, desonerar ele disso, porque se ele precisar contratar uma recepcionista, eu não quero que ele aprenda recrutamento, seleção, perfil. Cara, só fala pra gente assim, Vânia, eu preciso de uma recepcionista. Não fale mais nada. Eu já sei o perfil, eu sei a pessoa, eu tenho a ficha técnica aqui. Eu já rodo todo o meu processo, tenho um banco de talentos, eu filtro, eu pesquiso, eu faço busca processual, eu faço tudo. Eu resolvo a vida, eu deixo prontinho pra você. E coloco lá pra você fazer a última parte, que é o teste prático. Fez o teste prático, aprovou? Aprovado. E veja bem, nós, na nossa trajetória, para conseguir contratar uma pessoa, é um trabalho gigantesco. Tenta achar um parceiro que faz, ou não consegue, tenta com o outro. Nossa, se a doutora com pilhas de currículo na mesa. Então a gente quer tirar isso dele, né? Para que ele possa se concentrar onde? Qualidade. Agora, se tem uma coisa que a gente vai cobrar dele é qualidade. No atendimento e na entrega do procedimento, isso daí é inadmissível se ele não atender. Porque a gente cresceu com essa qualidade. E vocês são provas de quanto a gente já freou o negócio para não perder qualidade. Quando a gente viu, tá escorregando aqui, para um pouquinho ali, vamos ajustar aqui, porque a gente não esquece da nossa origem, né? A nossa origem é excelência, cuidado E Respeito e o paciente como paciente é estrela, né? Exatamente. Lugar, Paciente em primeiro lugar. Foi uma coisa que a gente ouviu muito até hoje, né, Bethel? De dentistas terem medo desse nome franquia, de ter uma franquia por medo de perder essa qualidade. E aí a gente entregando isso, a gente garante que o dentista vai só se preocupar com isso, né? Com o paciente, né? Manter essa qualidade, entregar o tratamento ideal, fazer os pacientes sorrirem, né, doutora? Que não é sobre dente, né? Exatamente. E essa pessoa não tendo essa preocupação, você vai ver que ela vai ser muito mais feliz. Ela vai ser muito mais realizada. Por conta de que ela estudou para tratar da pessoa, da mãe, do pai. Não é só sobre dentes, né? Então, ela vai ter tempo para ter escuta, né? Escutar o paciente, né, doutora? Isso é interessante. Porque o que a gente vê hoje não é isso, né? É um atrás do outro. É que a gente esquece. A gente está tanto tempo nesse modelo que nós esquecemos da realidade dele. Lá fora. A realidade dele é assim, ó. Ele senta na agenda e ele olha para aquela agenda, ele rola aquele mouse para cima e para baixo, ele vai para frente, vai para trás, e aquela agenda tá vazia, e ele tá angustiado, e o boleto tá chegando. E cara, ele não consegue botar gente ali. Quando ele coloca uma pessoa, às vezes falta, aí ele tem problema com o dentista. Bom, você sabe bem como que deve ser, né? Ou é o contrário, né, doutora? Quando tem paciente demais, né? Não digo avaliação, digo paciente demais em pouco tempo, né? Como você passou pela experiência. Então, às vezes, você se acostuma com o caos, né? E aí, quando você chega num lugar que realmente a prioridade é qualidade, e você vem acostumada com o caos, você... Opa, peraí. Você leva um choque. Aqui é diferente. Será que é real mesmo? Eu vim de um lugar que atendia avaliação de 15 em 15 minutos. A doutora tá demorando 45 minutos para fazer uma avaliação. Né, doutora? A doutora Rene sabe. Doutora, tem como já liberar? Mas é porque vinha, né, num modelo de caos mesmo, né? Ou vem dizendo que não chega nem um lead para avaliação. Não, nós estamos uma semana sem um lead, né? Estamos investindo tráfego, estamos fazendo dancinha e não tá vindo lead, né? O que a gente mais tem promessa hoje aí, que eu sou da parte do marketing, o que a gente mais vê é a gente prometendo que vai encher a tua agenda, né? Que vai vir leads totalmente qualificados, e aquele marketing que é igual para todo mundo, né? Que acha que vai comunicar com todo mundo em qualquer região do Brasil, e a gente sabe que não é assim, né? Não, e nós também nem concorremos com essas clínicas, porque o nosso modelo ele é tão diferente. Quando nós chegamos em Itajaí, eu e a doutora éramos o quê? Nada. Nós éramos zero. Eu fui, se eu não me engano, numas 20 clínicas, eu fui de cliente oculto, né? Pra saber o que estava acontecendo na região, ver a precificação de todo mundo, resumi todos os dados numa tabela, peguei a nossa tabela de precificação e coloquei acima de todos.
É bem ambicioso, né? Muito. Quem não é nada aqui, eu falei pra Rayane, nós vamos ter... O maior preço é o nosso. E nós vamos pra frente. Aí a gente cresceu o negócio assim, sempre o maior preço. E por muito tempo a gente sempre escutou dos nossos próprios colaboradores, cara, é muito caro, vamos assim, porque vai dar certo. E realmente a gente posicionou uma odontologia de excelência que as pessoas pagam mais por isso. Elas veem valor nisso. Né? E, infelizmente, a maioria ou está na situação que você falou, montou lá a clínica do sonho e não consegue paciente, está com a agenda vazia, está angustiado, ou às vezes está numa clínica popular, né? Comprou uma marca de uma clínica popular que, cara, precisa ter um volume Muito gigante de pacientes. Como a doutora trabalhava numa dessas, né? A ordem para ela é que a avaliação dela podia ter quantos minutos? 10. 10. Nossa, como você Ó, avalia sua avaliação 10 só pode ter minutos? 10 minutos. E aí, às vezes, ela, como não estava habituada naquele modelo, passava. E aí a pessoa vinha bater na porta, né? A recepção, ó, tem gente lá, é 10 minutos. Eu já fui essa pessoa. Hoje na Dentelli eu penso, como fazer uma boa avaliação com qualidade, ouvindo quem tá entendendo das dores, dos sonhos, Das sem levar menos de, queixas, no mínimo, 45 minutos, uma hora. Então, quando a gente diz que o nosso modelo agrega valor para o mercado, eu estou falando o quê? O paciente vai sair satisfeito porque ele sente que o que ele ganhou é muito mais do que ele pagou. O colaborador, ele vai ser mais bem pago, ele vai ter melhores equipamentos, ele vai ter um lugar melhor para trabalhar. O dentista vai ser mais bem pago, vai ter um salário justo. Uma coisa que acontece na odontologia com o salário do dentista, que é muito interessante, é coisa desse mercado, né? Se o paciente não paga, às vezes eles não pagam o dentista. Se o paciente não paga, às vezes eles não pagam nem o protético. Nossa. E aí quando o protético ou o dentista vem, pô, mas meu salário... Não, o paciente não me pagou. Como se isso fosse uma coisa natural. Cara, pra nós na Dentelli, isso é abominável. A gente sempre assumiu e bateu no peito. Você vai ganhar X. Cara, pode acabar o mundo. O Você risco é pode nosso. dormir tranquilo. Exatamente. O seu X tá ali. Não importa se o paciente não me pagar, isso não é culpa sua. Sabe? Então, que é o mínimo, né? Mas, infelizmente, na odontologia, isso acaba se tornando um diferencial. Porque a gente entrega valor pro nosso dentista. Pode dormir tranquilo. Sabe? Então, agregar valor pro dentista, pro fornecedor, pro colaborador, pro paciente, é um modelo que é muito mais altruísta, sabe? Sabe que no fim das contas a gente de fato quer crescer, mas quer crescer com esta base. Diferente de outros negócios que acabam querendo crescer parasitando, né? Isso. Explorando ao e máximo aí- o dentista, E o aí, colaborador. quando você fala de base, é muito legal, porque a partir do momento que a gente cresce com base, a gente vai muito mais alto, né? Se a gente cresce... Vou levantar um pilarzinho aqui. No primeiro, segundo, terceiro Vai piso, balançar e vai cair. Vai cair. Então, é importante que tenha isso, né? Então, para talvez o dentista que vai estar com a gente aí no futuro, ele vai ter uma base sólida, né? É seguro, né? Validado. Vai estar Dada, né? isso, Seguro, exatamente. Ele vai estar com a gente, ele vai saber que ele vai ter suporte, Sim. que a gente vai estar lá dentro da clínica dele dizendo para ele, ó, aqui não dá certo fazer dessa forma, porque a gente já fez, não deu certo. A gente vai fazer dessa forma aqui. Vamos lá, que a gente tá contigo. Então essa pessoa ela vai estar, ó, aliviada, porque ela sabe que Tá vai assistida, funcionar, vai funcionar. E esse é o exemplo de base, Até né? porque o paciente, ele tá lá na ponta, né? Até chegar lá nele tem um monte de percurso, então se a gente não tem esse modelo também, esse pensamento, essa visão de excelência com o colaborador, com o fornecedor, com o dentista, eu não tenho como garantir Entregar. que o paciente também vai receber essa excelência, né? Exato. Então é justamente por a gente priorizar, né? Esse respeito, esse cuidado também com a nossa equipe, que aí o paciente lá também é beneficiado, né? Isso partiu de uma conclusão muito básica que eu tive lá atrás, que foi o seguinte: a gente queria proporcionar para o paciente uma experiência agradável, né? Uma experiência legal, um ambiente leve. E para que eu tenha isso, eu tenho que ter gente feliz aqui dentro, porque é básico, Exatamente. né? É uma coisa, um com um vira dois. Ter gente feliz aqui dentro, porque se eu tenho uma pessoa que está de mal com a vida, está insatisfeita com o trabalho, ela vai ficar ali, como a gente diz aqui, bico fechado, com a tromba, sei lá, com energia negativa. E aquilo, pô, contamina o ambiente. Sim. Então, para mim ter um ambiente leve, eu preciso ter gente feliz. É básico, mas infelizmente não é todo mundo que pensa assim, né? E hoje a gente tem muito isso na Dentelli, né?
por conta da nossa cultura, né? Uhum. E aí a gente teve uma reunião da nossa cultura, né, de alinhadura, e o Vânio explicou uma forma muito legal e didática que os dentelinos já entenderam o que é cultura. Explica do jeito que tu falou, o que é cultura. Tu Eu lembra? expliquei tantas vezes, me ajuda. Qual é a analogia O que eu nosso fiz? jeitão de ser, de fazer as coisas. Bruna, Explica assim. É que ao longo do tempo a gente construiu uma cultura organizacional que ela pode ser traduzida no nosso jeitão de fazer as coisas, né? Isso ficou tão claro. É o jeitão que a gente... das coisas que a gente valoriza. Na Dentelli, eu me incomodo com algumas coisas que eu sei que é a mesma coisa que a pessoa lá do atendimento se incomoda. Isso. Que a Betel se incomoda, que a doutora Raiane se incomoda. Então a gente se incomoda com as mesmas coisas. Isso é cultura, né? A gente tem os valores em comuns. Tanto que nesse último mês, eu e a doutora ficamos muito pouco na clínica e a Dentelli operou como se a gente estivesse ali. Parece que era a gente que estava ali. Por quê? Sim. Porque a cultura de vocês é a mesma cultura da nossa, é a cultura da Dentelli. Os valores são os mesmos, né? Os valores são os mesmos. Esses dias eu e a doutora Raiane Comprometimento. tivemos uma experiência, assim, não sei se a doutora vai lembrar, a gente teve uma reunião com as ASBs, e uma delas, a Zá, falou olha, a gente tava com uma dentista nova, iniciando, aí tem todo aquele início, que é mais lento, vai pegando jeitinho, e ela já se incomodou, né, doutora, com o jeito, aí ela usou o termo assim, ela não tá usando o jeito dentelino de ser. Né, doutora? Exato. Não é Foi como muito- é o nosso padrão de atendimento. Então, a ASB se incomodou que não estava seguindo o que a nossa cultura fala ali, pede, exige, Isso né? é muito raro ver em uma clínica, e ela né? veio, inclusive, trazer isso e pedir pra gente já conversar, Já né? conversar, Já conversar já- pra alinhar Já isso aí. intervenha, porque não é o jeito dentelino. Eu achei tão bonito de ouvir aquilo. Foi, tipo assim, a gente olha com orgulho, né, doutora? Assim, Foi bom. tem tanta coisa boa da Dentelli que às vezes a gente até esquece de algumas coisas, né? Por exemplo, nós não falamos até agora de todos os sistemas que a gente tem. Eu achei engraçado uma vez que a Betel foi fazer um treinamento de vendas, lembra, Betel? E que o cara lá, o mentor do treinamento, falou que eles tinham tecnologia, não sei o Sim. quê. A No final live que das a gente contas, era assistiu. uma planilha Excel, não era? Sim, uma live que a gente assistiu sobre treinamento de vendas. Verdade. E no final ele tava explicando como Nossa, fazer eu o nem processo de follow-up dentro de uma planilha. Nós... Isso daqui é muito ultrapassado pra Mas gente. o problema foi no outro dia a decepção. Nossa, eu fiquei indignada. Vocês Falei, não como estão assim? entendendo. Olha aqui o que ele apresentou no final da live. Então, e nós já fizemos treinamento aí de 40 mil reais de mentoria e recebi planilha de Excel. Sim. Entendeu? Então muita gente fala, não, tem muita tecnologia aqui dentro, mas só tá falando, porque quando você vai ver é um sistema todo engessado. Quem está numa dessas franquias aí que a gente estava falando aqui, sabe o que eu tô falando, é um sistema engessado, que não funciona. Nós temos uma tecnologia ali, cara, absolutamente diferente disso. Eu acho que é um dos nossos diferenciais que dá, Muito. que deixa com que nós, com uma clínica de 4 cadeiras, fizemos esse resultado. Sim. A eficiência que nós temos, Sim. né? Otimização, né? A gente tava conversando disso essa semana, né? Eu acho que eu fui com a Betel, eu passei na sala dela, eu falei, olha, a gente só tem esse resultado por conta de todas as ferramentas que a gente tem em uso. Otimização, eficiência, né, dos processos. E, enfim, até a gente que vive isso ainda fica Sim, é cada número que a gente sem, consegue sem palavras, né? olhar de novo pra- no BI, cada coisa nova que a gente consegue identificar BI, daquilo. BI, o que é BI, Bruna? Vamos lá, Vânia, explica pra gente o que é BI. Não, você vai explicar o que é. O que é BI, tanto que você fala aí. É onde a gente consegue visualizar os nossos números, né? Ter tudo que a gente vendeu, tudo que a gente, do que lead que entrou, tudo que a gente, os indicadores, né? indicadores estão lá pra gente ver, né? É isso, Normalmente nas grandes empresas o BI é uma tecnologia mais cara, ele fica geralmente para a gestão da empresa. né? Sim. Nós não, a gente colocou BI para todo mundo, Todo né? mundo. Todo mundo tem A acesso recepcionista aos tem o dados. BI, que são os indicadores que ela necessita, o SDR tem os BIs, a Betel tem todos, porque todo mês ela pede mais e ela Mais tem um tudo. número diferente. Cada um tem os seus BIs e a Betel tem todos. Será que dá pra fazer isso Essa aqui? Isso aqui eu informação quero não tirar. Eu quero tirar aquela informação lá. Lá do fundo. E a forma quero. como os nossos sistemas são construídos e como eles se conversam, a gente consegue cruzar os dados e consegue visualizar Tirar muitas cada coisas. indicador de tudo, desde o atendimento, da venda, da conversão.
do que precisar, né? Dos que, gente, cursos. são dados, né? Quem não tem dados, vai para onde? Então, os dados, os números, o indicador, para mim é muito importante para saber onde eu preciso estar olhando para ajustar e ainda melhorar, porque a gente, apesar de ser uma clínica de excelência, a gente sempre pode melhorar. E também o que tá dando certo, que eu posso continuar ou até aperfeiçoar. Então, sem dados não tem como, né? E dos cursos de gestão que eu acabei fazendo mais para a área de odonto, eles focam, né, em alguns indicadores, mas, gente, não é nem 10% do que a gente tem, né? Não, então... A maioria dos negócios não consegue nem controlar o seu ticket médio. Às vezes nem sabe o que é o ticket médio, né? Nós lá, a gente tem uma granularidade, que é assim que a gente chama, que a Betel consegue olhar o ticket médio desde o global até o ticket médio de aquisição, de recompra, por lead, por paciente. Ela consegue ver todos os tipos de ticket médio que são possíveis ali dentro de enxergar para tomar boas decisões. Porque às vezes meu ticket médio pode estar um pouco baixo, mas eu vou observar que na aquisição ele é alto, ele é baixo porque eu vendi muita recompra. Então, até esse nível de visão, de detalhe, a Betel tem, porque aí ela, eu não preciso me assustar, porque a aquisição tá ótima, o ticket tá lá de 7 mil, sabe? É porque a gente teve mais recompra. Então, essa granularidade te dá segurança. Exatamente. E também não deixa a gente, não protege a gente pela ignorância, tá? Porque a ignorância protege. Que é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que ela não faz financeiro da empresa. Ela não faz. Ela não tem dados, Ela não tem dado nenhum. Cara, ela é tranquila, até dorme bem. Aí começa a faltar dinheiro para pagar as contas, ela contrata um consultor financeiro. Esse cara junta todos os dados, o histórico, joga no Excel e apresenta para ela. A partir desse momento, ela não dorme mais. Do céu, ela não dorme, porque ela estava protegida pela ignorância. Sabe? Então, muita gente hoje está tranquilo, porque se soubesse os números, que a bomba vai estourar e não sabe ainda. E nós não, a gente tem tanto dado que não tem essa ignorância. A gente sabe. Não tem como se perder, né? Não tem como se perder. Eu tomo decisões baseadas em dados. Então, essa tecnologia e também a parte de documentação. Tudo que a gente faz na empresa é documentado, tem manual, tem protocolo, tem tudo. Então, quando a gente traz um franqueado agora, esse cara tem tudo. Ele tem um manual completo da recepcionista. A recepcionista sabe o que faz quando chega, quando sai. Todas as rotinas dela estão descritas ali, como fazer. Tem um lugar para ela se desenvolver, né? Que é o Academy. Exato, né? Também tem a plataforma com os cursos. Tanto os nossos cursos, para ela entender o nosso jeito de fazer o negócio acontecer, quanto de cursos que a gente adquiriu para que ela possa se desenvolver ali. Então, de fato, eu não tenho dúvidas alguma que se a gente plugar a pessoa certa, que tem os valores que condizem com a gente vai fazer essa pessoa prosperar muito. E o que seria essa pessoa certa, Vânia? Essa pessoa, hoje, o que a gente está buscando? Nós estamos buscando dentistas. Ele pode ter um consultório já, e pode querer converter esse consultório ou até aumentar ele para virar uma Dentele, ou pode ser um dentista que está trabalhando já para os outros, né, assim como a doutora estava, que quer empreender, quer construir um negócio. Esse dentista, ele precisa ter pelo menos 50% da sociedade. Então, se ele às vezes buscar um sócio por conta do dinheiro ali, né? Mas ele precisa ter 50% da unidade, pelo menos, na sociedade, e ele precisa ser o sócio que vai operar. Então, a gente não vende diretamente uma Dentele para um investidor, por exemplo. Até se tiver um investidor, e eu imagino que vão ter vários que vão se interessar, porque de fato é um modelo legal, ele precisa se conectar com um dentista, ou até mesmo a gente às vezes pode conectar ele com um dentista que dá fit ali, né? Para que esse dentista tenha 50% da sociedade e a gente possa treiná-lo para que ele seja o operador. Então, o investidor, cara, não precisa nem não precisa nem vir visitar a unidade. Só bota o dinheiro ali e espera depois o resultado acontecer. Porque o nosso negócio está com o dentista. Então, ele precisa ser dentista, ele precisa compartilhar dos nossos valores. Se é um dentista que não respeita paciente ou cuidado, é aquela história, né? Se é aquele dentista que entrega prótese sem adaptação, que entrega implante sem planejamento, como é que é, doutora, aí? Mais os outros detalhes aí que a gente comentou nesses dias. Não tem entrega restauração sem ponto de contato. Esse dentista aí, que ele tá mais preocupado com o bolso dele, a gente vai identificar ele no nosso processo de relacionamento aqui, de seleção, né? Porque esse dentista, ele não faz parte da nossa cultura. Na verdade, existe um filtro, né?
Existe um filtro, essa pessoa vai passar por uma seleção para poder fazer parte do nosso time, né? É uma escolha mútua, né? Ele vai chegar até nós para conhecer mais o negócio, mostrar mais da oportunidade para ele, e ele que vai aceitando na medida que ele vai conhecendo a Dentelli, e nós também vamos aceitando na medida que a gente vai conhecendo ele. Até que passam alguns dias ali e a gente vai dizer, não, ok, é você. E ele vai dizer, não, ok, eu quero a Dentelli. Né, para que entre a pessoa correta. Porque se entrar a pessoa errada, E o que, é que a um gente problema. vai esperar dele? Ele entrando. Hoje o que a gente vai entregar para esse cara, a franqueadora, ela tem um modelo de 4 pilares. ISPM. O que ela vai fazer primeiro? Depois que esse processo inicial aconteceu, nós vamos partir para a implantação dele. E de implantação. Então nós vamos entregar para ele um programa de implantação estratégica, onde a gente vai acompanhar ele, desde a escolha do ponto, até mesmo a gestão da obra, compra de insumos, uma série de coisas, treinamento do primeiro time, recrutamento e seleção. A gente vai fazer tudo junto, de mão dadas com ele. Esse é o programa de implantação estratégico que vai levar ele até o dia da inauguração, para que ele chegue ali com confiança. A partir desse momento, a gente pluga nesse cara, nesse franqueado, o sistema de sustentação, que é, de fato, o nosso suporte, a figura do guardião da unidade, o navegador, o acesso aos sistemas da Dentelli, o acesso ao sistema de franquia, o direito à utilização da marca. Então, todo esse sistema de sustentação fica ligado ali para que a unidade dele, de fato, seja sustentável ao longo do tempo. Ligou o sistema de sustentação, a gente vai também habilitar os módulos de performance. O que são esses módulos? São serviços que a gente vai acoplar no negócio dele, que vão tirar dele várias responsabilidades. Então a gente tem os sistemas, são vários, é uma família de sistemas que vai dar essa eficiência para ele. Nós temos o Dentelli Booster, que é toda a solução comercial, desde a gestão do marketing, o time comercial em si, ele é centralizado na gente, então a gente faz todas as campanhas, faz esse atendimento, faz essa qualificação e coloca a pessoa dentro da clínica para ele. Nós também temos, O Dentelli Recruiter. Nós temos o Recruiter também, né, que é a nossa solução de recrutamento e seleção, que é uma dificuldade que a gente identificou. Hoje tem 2 grandes dificuldades na odontologia para quem quer fazer certo. Primeiro, vender, que tem essa dificuldade, Comercial, né? e também formar time. Então a gente aprendeu a fazer isso bem feito, a gente quer fazer para ele. Não só formar, reter, desenvolver. Exato, né? exato. Então o Recruiter é essa solução que nós vamos ligar todo o nosso processo de recrutamento e seleção para atrair este candidato ideal para aquela função e colocar lá dentro para ele. Ele só vai fazer lá o último teste para ver se de fato é aquela pessoa. Então ele não se preocupa com isso também. Então a gente tem o Recruiter, tem o Booster, que é essa solução comercial, tem os sistemas, e nós também temos o Dentelli Channel, que é o nosso canal de TV próprio, que a gente faz uma programação personalizada e faz com que a televisão que ele tem lá na recepção dele se transforma numa máquina de engajamento e vendas para ele também. Então, essas soluções a gente chama de módulos de performance, que vão fazer ele performar mais. E a gente vai calibrar esses módulos. Por que calibrar? Porque eu também não posso gerar demanda demais. E nem de menos. A agenda dele não pode ficar vazia, mas também não pode ficar cheia demais. Então esses módulos a gente vai calibrar para que ele tenha o fluxo necessário para a unidade dele performar no limite que ela tem. E ele não vai precisar se preocupar com nada, né? Isso vai ficar com a gente. Né? Exatamente, com Porque quem a gente sabe. é especialista, né? Não existe ninguém mais especialista no mundo do que arrumar pacientes de Dentelli do que a gente. Sim, não tem. Não existe, né? E aí, por último, existe um plano de fortalecimento de marca, né? Que a gente está constantemente trabalhando na marca, fortalecendo a marca, expandindo a marca, para cada vez mais ele ter essa marca forte, para atrair mais pacientes para ele, né? Então, se a gente falar a implantação, sistema de sustentação, os módulos de performance e o plano de fortalecimento de marca, isso é a nossa entrega para fazer a unidade dele performar. A pergunta é, e o que sobra para ele? Para ele é o que a gente chama dos 6 Cs, né? Primeiro C, converter comparecimento em venda. A gente colocou lá, ele tem que converter em venda, a gente vai ensinar para ele como faz essa venda. Como que vende? Né? Vendi, legal. Segundo C, cuidar dos atendimentos para que seja no padrão de qualidade de Dentelli. Vendi, cuida. Terceiro C, conquistar indicações.
Betel falou que um dos pilares que nós temos hoje forte é a indicação. Então ele conquista essa indicação também, coloca nos sistemas, a gente já recebe isso automaticamente, já converte as pessoas e manda para a clínica dele. Então, quarto C, ele comanda as pessoas. Ele vai ter um time mais reduzido, porque a gente concentra muito das pessoas, mas ainda assim ele vai ter um time, que a gente vai ensinar ele a liderar esse time. Então ele vai comandar essas pessoas, comandar de comandante, e ser uma figura forte de líder, que é o que as pessoas precisam. Depois ele vai controlar o financeiro dele. Isso é algo que ele precisa estar cuidando. Tanto contas a receber, quanto contas a pagar. A gente vai ensinar ele a cuidar desse fluxo para que ele sempre tenha uma saúde financeira. E por fim, ele vai conduzir a unidade. Então ele cuida desses 6 Cs e a gente cuida de todo o resto. E assim acreditamos aí que nós vamos ter um relacionamento muito próspero. Nossa, muita coisa, né? Isso prova que a gente já começa com método, né? Não é brincadeira. A gente sabe que é um investimento considerável. Nós não queremos brincar com o dinheiro dele. Com o sonho dele. Com o sonho dele. Exato. Né? Assim como a gente não brincou com o nosso, por que eu vou brincar com o dele, né? Sim, sim. E é um método já validado, já aprovado, um método de sucesso, né, Vânia? É o que a gente vive hoje. É o que a gente vive. Então, o que esse franqueado vai ter é algo que foi desenvolvido por quem vive odontologia. Isso. Olha só, tem um artista muito famoso nacionalmente, tá? Isso é bem recente, tá? Que ele resolveu concentrar uma parte da fortuna dele investindo em clínicas odontológicas. O que ele fez? Ele contratou uma pessoa para formatar essa franquia. Essa pessoa, por coincidência, é um consultor meu, que estava dando consultoria para mim, por isso que eu sei da história. Então, que know-how que essa pessoa tem de odontologia? Nenhum, né? Essa pessoa que franqueou a clínica odontológica dele, que know-how tem de odontologia? Nenhum. É um cara que formata franquias. E eles fizeram um modelo de clínica odontológica que já está vendendo no Brasil inteiro. Pergunto para vocês, é um modelo que existiu, validado? Não. Não é. Não é. Então, por mais boa intenção que tenham eles, eles não sabem de coisas que só nós que roçamos a barriga no balcão, a gente sabe. Eles não sabem disso. Então, o franqueado vai ter os problemas que a gente sabe que ele vai ter, eles não sabem como resolver porque eles simplesmente não viveram isso. Eles não têm noção, né? Eles não têm noção. Não tem. Entendeu? Então, quando eu digo que você vai ter acesso a um modelo criado por quem vive a odontologia, eu tô falando desses detalhezinhos, Sim. sabe? Que é aqueles detalhes bobos lá que a gente falou, às vezes uma redundância aqui, um detalhezinho ali. Por quem já passou pelos desafios, por quem já passou pelas dificuldades e foi superando, e foi se aperfeiçoando e se melhorando, né? Para essa pessoa hoje que quer virar o nosso franqueado, não precisa passar. Já tem A a receita tá pronta, só botar o bolo e assar. Exatamente, porque ele está investindo e pagando pelos nossos erros, né? Para que ele não cometa. Isso. A gente acertou muito, graças a Deus, a nossa balança é muito mais acerto que erro, mas a gente também errou bastante. A gente sabe o que é errar. Perdemos muito A gente dinheiro. precisou errar para muita Exato. coisa criar, melhorar, evoluir, Não né? aconteceu. Sair A gente sabe o que é você tentar encontrar uma agência de marketing e não encontrar. A gente sabe disso. E o cara não entregar resultado e você ainda ficar preso no contrato. Tem que pagar multa para ele, ir para outra agência, e fazer mentoria para dentistas, mentorias grandes, onde a doutora, a gente escreveu ela, então ela entrou em grupos de WhatsApp com centenas de dentistas e a gente via as reclamações, que não eram poucas, né? Eram as mesmas. 500 pessoas reclamando de empresa de marketing. Então eram as mesmas reclamações, sabe? Ou seja, não tem essa solução no mercado. Não. Existe muito, falar bonito, né? Até, cara, com tudo que a gente sabe, às vezes a gente, no Instagram mesmo, é impactado por uma publicidade que eu penso, cara, será que eu sou tão atrasado assim? Caraca, o cara entrega tudo isso. Tudo isso. Porque a propaganda é tão bem feita, Nossa. Que no final. parece que é aquilo, mas não é. Não. É igual Não o curso, se né? engane que O não é. curso que a gente viu. Exato. No outro dia eu e a Bruna, como assim? Nós estamos perdendo tempo, que a gente não está ensinando, Não porque tá a gente ensinando. foi Isso. fazer um curso e a gente tá Que tão a à gente frente. sabia muito mais do que eles estavam ensinando, né? Nós se achamos Tanto é agora. que né? o Vânia levantou essa questão ali da agência de marketing, né? E hoje a gente tem uma gestora de tráfego, né? Dentro da empresa, porque justamente era uma dor nossa de entender, poxa,
Como é que a gente consegue fazer funcionar e uma empresa de marketing não consegue, que é especialista, se diz especialista, né? Então, Mas é aquele olhar genérico, né, doutora? genérico, E exatamente. achar que pra uma dá certo, que todas vão dar daquele É, jeito. mas o problema é vender isso, Isso. prender a pessoa em um contrato, né? E não entregar. E não entregar. Então, e a A culpa pessoa... é depois do franqueado, né? Isso, a culpa é do dentista, do franqueado, enfim, então... Do paciente. Isso. Então, o lead é desqualificado, o que eles não É entendem... lead frio. É, lead frio. Lead frio. Lead frio não, lead a gente qualifica, entendeu? Isso. Lead a gente Lead- esquenta na hora. Na Intel hoje falta agenda Falta para tanto agenda, lead. exatamente. Hoje a gente teve um relato da doutora Val, né? É. Ela chegou na hora do café falando pra mim, Bruna, você precisa saber disso. Aí ela disse que chegou um lead lá, um paciente, agora virou paciente, que falou, disse, olha, eu já vi 20 propagandas, já marquei 20 avaliações em várias clínicas e nenhuma eu senti segurança de. Nenhuma Nem senti cheguei segurança. aí. Nem cheguei aí. Teve algumas que nem cheguei. E aí passou o vídeo de vocês. E aí eu senti uma segurança tão grande. Eu me identifiquei tanto que eu tive que vir na hora. Marquei e hoje eu tô aqui e hoje eu vou transformar meu sorriso com vocês. Então essa é a questão de saber com quem a gente está falando, com o público que a gente está falando, com a dor, com o desejo, com o sonho que aquele paciente que está lá do outro lado, né? Então, Se Às vezes conectar, né? falta aquele... Faltava nele o quê? Coragem, Coragem. né? Coragem de dizer assim, eu vou... alguém, ele Mas precisava aí, que alguém será que- entendesse, né? Será que tô confiante? Não vou, entendeu? Poxa, agora ele sentiu, eu tô confiante. Tô Agora eu confiante, vou, eu sei que lá vou eu me tenho jogar. segurança. Exatamente. Alguém vai me ouvir, alguém vai parar, né? Alguém vai fazer uma avaliação de 1 hora, De né, uma Betel? hora. É. E assim, a gente escuta isso muitas vezes, né, Bruna? Demais. Esse feedback, assim, de... eu vim porque eu vi o vídeo. Ontem a gente escutou um relato de uma lead que diz que há 1 ano vem acompanhando o nosso Instagram e vendo os nossos vídeos. Eu sigo vocês lá, só tava esperando a hora. Mas há 1 ano ela vem vendo os nossos vídeos. Então ela conhecia todo mundo sem nunca ter ido na clínica. Porque ela fica lá O que atualizando. foi que ela né? disse que ela chegou quando te viu? Fala! Você é a moça do sorriso bonito. Porque ela já conhecia todo mundo. Ela já... Então, cada setor Então que ela ela já ia, sabe. eu vi você. Você é que caiu da escada. Você... Então, acaba que a gente cria esse vínculo. Sim. Sem a pessoa ter ido. A gente já se conecta tanto por vídeo que já estreita o relacionamento estreita. por ali. A pessoa Então, já chega- como se já nos conhecesse há muito Exato. tempo, né? Já é aquele sentimento de amizade. Isso. Né? É Mas- muito legal na avaliação isso. O paciente deixa isso muito claro. Né? Mas isso só acontece porque tem uma pesquisa atrás. Porque tem os nossos números, tem lá um questionário que a Todo um gente trabalho. sabe quem realmente é a pessoa que a gente vai falar, né? Se comunicar, né? Então, Nós temos tanta coisa que Ah, dava pra demais. falar aqui ainda e as minhas convidadas aqui não param de falar. A gente iria embora aqui nesse papo, né? Mas já passou muito tempo. Eu até fiz uma apresentação forte porque eu sabia que as bichinhas não são fracas, né? a gente queria mais, né? Vocês gostaram do papo? Muito, Demais. tá bom. Betel, Teria muito mais. mais alguma ainda coisa falar, para né? que você Teria. tem aí de recado para esse futuro franqueado, quem sabe da Dentelli que tá assistindo a gente? O recado é confia, né? Se você tem um sonho e ainda tá inseguro, desacreditado, a Dentelli é a oportunidade de você realizar o sonho mesmo da odontologia de qualidade. Então, vem na nossa que é certa. Bruna, Sei. agora eu vou começar ao contrário, finalizar na doutora. Bruna, e aí, último recado. O que eu diria é que se você tem um propósito, se você sente que é isso que você quer para sua vida, vem para Dentelli, vem fazer parte desse, porque aqui a gente também tem um propósito, né? E se você quer prosperar, é aqui o teu lugar. Nossa, até rimou. Olha, gostei dessa. Agora lá na ficou no- difícil para a Agora doutora ficou Rayane. difícil. Vai Fala, aparecer no doutora. próximo anúncio essa, hein? Doutora Rayane, vai lá. Ai, ai. Bom, eu sou suspeita de falar, né? Eu acho que eu vivo o meu sonho. E os dentistas que estão com a gente hoje, apesar de serem colaboradores, né? Eles também vivem esse sonho com a gente, né? O sonho de atender bem o paciente, de atender com tempo, com qualidade, com material bom. Ver o sorriso do paciente na recepção e dizer assim, cara, hoje eu tô realizado. Então,
é basicamente isso, para o dentista que está buscando, né, essa oportunidade ou se viu frustrado aí no meio desse bolo doido de franquia. Essa é a hora, esse é o lugar, essas são as pessoas, né? A gente vai estar aqui para dar todo o suporte, para dar todo o cuidado e com certeza essa pessoa vai estar super assistida. Ótimo, então é com essas palavras de vocês que a gente vai finalizar o nosso papo e a minha parte de falar agora é um último recado que eu vou dar para você. Na Dentelli, nós transformamos a odontologia em uma jornada contínua de cuidado, vínculo e crescimento. Nós acreditamos que essa transformação ela começa por você, próprio dentista. Por isso que nós criamos a franquia da Dentelli assim, para dentistas e empreendedores que, assim como você, querem ir além do consultório clínico e construir um negócio sólido, acolhedor e lucrativo com base na fidelização de pacientes. Nós somos mais do que uma franqueadora. Somos uma rede que respira relacionamento, que entende de gente e que coloca o cuidado no centro da estratégia de crescimento. E o que nós entregamos? Um modelo de negócio testado e validado por quem já construiu uma clínica milionária do zero, uma metodologia própria de fidelização que transforma os pacientes em promotores e clínicas em negócios prósperos. Uma estrutura completa de marketing centralizado, gestão guiada, treinamentos, uma cultura forte e o Dentelli Booster, que é o nosso motor de geração e conversão de demanda, além de um suporte próximo, constante, humano, sem burocracia, sem abandono, sem despedidas. Aqui, dentista, você não vai empreender sozinho. Aqui você vai ser protagonista de um modelo que transforma não só sorrisos, mas também a sua vida, a sua carreira e a sua liberdade financeira. Porque na Dentelli, nós vamos juntos transformar vidas, começando pela sua. Aqui, o silêncio tem escuta e o gesto simples direção. Não é sobre pressa, é presença, nem só técnica, é intenção. Enquanto o mundo corre por metas, a gente pausa pra entender, porque o que vale não são promessas, o que importa é você. Nos importamos com o que de fato importa, cuidamos da boca, olhando para o coração. Respire aliviado ao cruzar nossa porta, um sorriso